que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Salmo 116, 12 a 14. Que motivação temos nós para ofertar? Que motivação temos nós para devolver os dízimos e ofertas? Você já compreendeu que esta lição foca-se na motivação correta que devemos ter para com os dízimos e as ofertas? Essa mesma motivação que o salmista aqui expõe, mostrando que darei ao Senhor. Que coisa! O que mais que eu poderei fazer a Deus? O que mais poderei ofertar? O que mais poderei devolver? O que mais? Que benefícios poderia oferecer a Deus? É interessante que o salmista, ele compreende o tão grande amor que Deus tem para com ele. Isso é muito mais importante do que quando nós pensamos que temos uma ordem de devolver, temos uma ordem de ofertar, temos uma ordem de contribuir para a causa de Deus. Mas é muito mais eficiente e eficaz nós pensarmos e compreendermos que o dom gratuito de Deus para conosco é a vida eterna, é a salvação, é a sua companhia para o resto da eternidade. Aquela eternidade sem fim. Queridos, não olhemos para os dízimos e ofertas como algo que é nosso, ou que é algo que vai para a bolsa dos pastores, ou que vai para ajudar os necessitados. Mas já compreendemos perfeitamente que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos 10%. Aliás, o 10% é o mínimo que Deus pede. Nós precisamos compreender, acima de tudo, que a motivação para o devolver e para ofertar é de um coração que reconhece a Deus como dono de tudo, como dono de todos os dons, da nossa força, do nosso intelecto, da nossa energia, do nosso pulsar do coração, do ar que respiramos, da luz que darei ao meu Senhor. Que darei ao meu Senhor. Essas são as motivações que levam-nos, assim como o salmista, que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei ao meu Senhor. Que darei ao meu Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença do seu povo. Que darei ao meu Senhor. Que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Salmo 116, 12 a 14. Que motivação temos nós para ofertar? Que motivação temos nós para devolver os dízimos e ofertas? Você já compreendeu que esta lição foca-se na motivação correta que devemos ter para com os dízimos e as ofertas? Essa mesma motivação que o salmista aqui expõe, mostrando que darei ao Senhor. Que coisa! O que mais que eu poderei fazer a Deus? O que mais poderei ofertar? O que mais poderei devolver? O que mais? Que benefícios poderia oferecer a Deus? É interessante que o salmista, ele compreende o tão grande amor que Deus tem para com ele. Isso é muito mais importante do que quando nós pensamos que temos uma ordem de devolver, temos uma ordem de ofertar, temos uma ordem de contribuir para a causa de Deus. Mas
é muito mais eficiente e eficaz nós pensarmos e compreendermos que o dom gratuito de Deus para conosco é a vida eterna, é a salvação, é a sua companhia para o resto da eternidade, aquela eternidade sem fim. Queridos, não olhemos para o dízimos e ofertas como algo que é nosso, ou que é algo que vai para a bolsa dos pastores, ou que vai para ajudar os necessitados. Mas já compreendemos perfeitamente que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos 10%. Aliás, o 10% é o mínimo que Deus pede. Nós precisamos compreender, acima de tudo, que a motivação para o devolver e para ofertar é de um coração que reconhece a Deus como dono de tudo, como dono de todos os dons, da nossa força, do nosso intelecto, da nossa energia, do nosso pulsar do coração, do ar que respiramos, da luz que nos ilumina. E N situações. Essas são as motivações que levam-nos. Assim como o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Então ele diz, não, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença do seu povo. Bem-aventurado é aquele que dá de todo o coração. Deus se alegra com aquele que dá de todo o coração. Quando consideramos a magnitude dos dons que Deus nos dá, começamos então a ver as nossas dádivas como sendo algo mais do que apenas para pagar a pavimentação do parque de estacionamento da igreja ou aquisição de vestes para o coro. Trazemos as nossas ofertas em resposta ao que Deus tem feito por nós, e especialmente no sacrifício de Jesus. Eu gostaria de começar esta mesma lição, queridos, logo com a nota tônica que é nos apresentada na parte de sexta-feira. Você acompanhe-me aqui com a sua lição na parte de sexta-feira. A mensagem que é nos trazida através dos testemunhos da Espírito e Profecia, capítulo, ou melhor dizendo, volume 2, página 518, de testemunhos para a igreja. Foi simplesmente dedicado para a igreja. Aliás, temos 9 volumes, vários testemunhos que Deus deixou para nós, e cada um deles explicando, expressando a vontade de Deus, os conselhos de Deus. Até temos um livro dedicado apenas sobre mordomia. Você precisa conhecer esses livros para que você possa compreender o seu papel como o mordomo fiel à espera do Mestre. Olha que este livro maravilhoso nos diz. O livro de registro memorial do céu também nota a fidelidade financeira dos membros da família de Deus. Como nós estamos na lição número 1, somos que? Parte da família celeste, filhos e filhas do Rei dos Reis, co-herdeiros com Cristo Jesus. É-nos dito assim, foi mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda a oferta feita a Deus e posta no tesouro, bem como resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda a moedinha consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância da doadora. Querido, o motivo por que se há também é registrado. O motivo por que se dá também é registrado. As pessoas abnegadas e consagradas que devolvem a Deus o que lhe pertence, como ele requer, serão recompensadas segundo as suas obras. Ainda que os recursos assim
consagrados sejam mal aplicados, de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em vista, a glória de Deus, a salvação de almas, aqueles que fizeram sacrifício em sinceridade de coração, com única finalidade para glorificar a Deus, não perderão a sua recompensa. É interessante quando nós vamos para o livro Testemunho, capítulo 9, nós compreendemos, mesmo que nós tenhamos cumprido nossa obrigação de devolver, é nosso dever também saber como estão a ser geridas as finanças que nós colocamos nas mãos dos mordomos que estão à frente do cargo da obra. Eles sim são responsáveis, mas nós também somos responsáveis. Precisamos saber como as nossas finanças estão a ser melhor prestadas ao serviço de Deus. Não é só devolver e está tudo. Não, precisamos orar por eles. São homens falhos como nós. Nós paramos e começamos a olhar para o tempo de Jesus. E nós compreendemos perfeitamente como foi usado os bens que os pobres iam, com pouco que tinham, a devolver a Deus. E como esses mesmos dons eram mal geridos. Jesus olhava para isso, Deus olhava para isso entristecido. Mas Deus não dizia, parem de devolver. Deus não dizia, deixem de devolver, deixem de ofertar. Porque aquele que doa de coração, para aquele que devolve o coração, deve continuar, independentemente dos maus líderes, dos maus mordomos. Precisamos compreender isso acima de tudo. Queridos, a motivação única que nós temos para devolver a Deus, para ofertar para a causa de Deus, é de reconhecimento de que Deus é dono de tudo. Além de mais, Ele é o dono da nossa salvação. Simplesmente isso. Não por isso, não por aquilo, mas porque Deus assim fez em nosso favor, operando a salvação para cada ser humano, a ti e a mim. Essa deve ser a maior motivação. Queridos, não deve haver outra motivação maior, a não ser reconhecer a Deus como o dono de tudo. E a Ele deve ser concedido todos os dons. Em Mateus 6, 31 e 34, vem nos falar um pouco mais do que Deus requer de nós. Pegue na sua Bíblia rapidinho. Vamos ler. Olha que diz esse texto maravilhoso. Mateus 31 a 34 do capítulo 6. Olha que o texto nos diz aqui. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Queridos, vamos compreender esse texto acima de tudo. Deus cuida do amanhã. Deus cuida do depois de amanhã, do nosso futuro. Ele apenas só pede-nos uma coisa. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, com o dia que Ele te dá, hoje. Será que não devemos fazer nossos planos? Sim, mas que os nossos planos simplesmente tenham a Deus a sua aceitação. Tenha a Deus o conhecimento disso tudo, porque depende de Deus permitir que assim o tenhamos ou não.
precisamos avançar com fé. Acima de tudo, colocar Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Precisamos conhecer e compreender que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, queridos, os nossos dízimos, as nossas ofertas devem ter uma única motivação: procurar glorificar a Deus acima de tudo. Já vimos que os nossos dízimos têm um propósito: manter os obreiros fiéis na causa de Deus. Os levitas não são somente os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos os levitas, que hoje chamamos de pastores. Eles estão a cargo da obra, estão a 100% do seu tempo simplesmente dedicando à obra. Então, eles merecem, eles precisam de serem sustentados, tendo em conta que não têm o outro trabalho. As nossas ofertas vão para mantimento da causa de Deus também na sua igreja. Ali, se calhar na sua igreja, precisa de mudar uma lâmpada, precisa de pagar a luz, precisa do pavimento ser muito bem elaborado, muito bem feito, ter escadas para pessoas deficientes, ter assentos para pessoas deficientes, ter um jardim para as crianças, ter casas de banhos preparadas para qualquer um necessitado. É com esse valor as nossas ofertas que vão para pagar esses custos. Então, faça voto com Deus em poder apoiar a igreja. Não espere, aproveite e ajude a Deus. Sabe, se tu não fizeres, a outra pessoa que fará no seu lugar. Então, deves perguntar, mas quanto deve ser a oferta? Quanto devo eu ofertar? Queridos, Deus não designou a quantidade da oferta, porque isso deve ser conforme o coração do doador. Quanto mais alegre, quanto mais repleto de alegria ele terá de Deus, ele tem de Deus, mas ele tem a motivação para dar. Porque um doador cheio de alegria, cheio de paz, cheio de reconhecimento, ele muitas das vezes, em vez de dar inferior a 1%, a 2%, ele é capaz de dar 10, 20% de toda a sua renda. Queridos, nós simplesmente precisamos conhecer, entender que Deus não precisa do nosso dinheiro, ele precisa de um coração que doa, que possa doar, um coração que faça esse voto em apoiar a causa de Deus. Ele não estipulou a quantia, mas no seu coração deve estar estipulada a quantia para a obra de Deus. Deve estar estipulada a quantia para ajudar o necessitado, o vizinho, seja lá quem for. Mas Deus se agrada daquele que dá com alegria. Ele se agrada com todos os filhos deles que sentem alegria em contribuir para a sua causa. As ofertas de oração, elas são de um coração sincero e íntegro. Deus carece de homens e mulheres que não pensam em si mesmos, que pensam na salvação de outros, que pensam na salvação daquelas pessoas que eles não conhecem, mas que elas sabem, onde quer que estejam, as suas ofertas hão de alcançá-lo, porque existem mordomos fiéis. Existem homens trabalhando para levar o evangelho avante, naqueles lugares mais perigosos, onde o cristianismo ainda não entrou, onde o cristianismo é ameaçado, onde os testemunhos de Deus, as testemunhas, estão morrendo, estão sendo assassinadas.
Existe homem disposto para levar a mensagem nestes lugares. Mas para que eles possam ir, precisamos de apoiá-los, precisamos de ajudá-los, de enviá-los até ali. É o nosso dever contribuir. Queridos, nós precisamos de ter um coração que doa, de um coração que farta-se de levar avante a obra de Deus quando vê que precisa de apoio em alguma questão da igreja. Sendo filhos de Deus que têm a responsabilidade de gerir os seus assuntos na terra, é um privilégio, uma oportunidade e uma responsabilidade trazermos as nossas ofertas. Se o Senhor nos deu filhos para educarmos para Ele, devemos partilhar com eles a alegria de trazermos dízimos e ofertas à escola sabatina e aos serviços do culto. Queridos, em alguns lugares as pessoas devolvem seu dízimo por transferência bancária ou por outros meios. Seja como for que o façamos, a devolução dos dízimos e as ofertas é uma parte da nossa experiência de oração com Deus. Quando vamos à igreja ao sábado, essa é uma parte de adoração. Não é só postar o louvor, não é só passar uma escola sabatina, não é só fazer a pregação, não é só visitar um irmão. É também contribuir, faz parte da adoração. E isso, fazendo parte da adoração, queridos, Deus nota, Deus está atento, como nós já lemos. Você se lembra aquele episódio em que Jesus estava ali no templo, vendo as pessoas ofertando montes de moedas, montes de dinheiro. Ele percebeu que houve alguém que foi ali tão humildemente depositou umas moedas. Jesus, atentando para isso, disse aos seus discípulos: olha, esta senhora depositou mais do que todos. Mas espera aí, ela só colocou umas moedinhas. Enquanto os outros colocavam muitos bens, querido. Esse cara está em Marcos capítulo 12, versos 41 a 44. Queridos, sejamos ricos ou não, Deus nota para a motivação daquilo que nós ofertamos, daquilo que nós devolvemos. Ele sabe o que vai dentro do nosso coração. Nós precisamos ofertar sim, precisamos devolver sim, mas com um coração de reconhecimento, um coração grato a tudo quanto Deus fez por nós. E nós não devolvemos porque vamos ser abençoados. Devolvemos porque nós reconhecemos as bênçãos de Deus na nossa vida. A manifestação do Espírito Santo, a proteção dos santos anjos, a intercessão de Cristo no santuário celestial, a mão de Deus guiando todos os nossos planos e passos. É isso, é estas coisas que nos motivam. E Deus vê, assim como nós devolvemos. Aquela viúva, aquela mulher, ela devolveu tudo o que tinha. Ela devolveu 100% de sua renda. Queridos, muitas das vezes são os pobres os que são mais fiéis a Deus do que muitos dos ricos. Acreditem nisso. Isso já é um fato. Só vocês pararem e podem parar por um instante, olhar nas praças da rua. Tentam partilhar uma refeição com o necessitado. E, como vocês já viram no YouTube e em vários outros lugares, as pessoas colocam câmeras escondidas e vão até ali. E sentam lá e dizem: olha, posso comer um bocadinho do seu comer? E são essas pessoas humildes que, tendo pouco, é que partilham. Nós precisamos compreender que um coração grato por aquilo que Deus faz é um coração que doa. Um coração que devolve com alegria, porque reconhece o grande amor de Deus. Queridos, você conhece aquele texto também lá no livro de Atos, capítulo 10? Aquele centurião que ajudava o povo. Ele não era judeu, mas ele ajudava a causa dos judeus ali. É aquele centurião Romanos, capítulo 10 de Atos.
esse homem, ele foi visitado por um anjo. E mais tarde visitado pelo Pedro. Queridos, nós precisamos compreender que os filhos de Deus não estão só apenas dentro da igreja adventista do sétimo dia. Os filhos de Deus, como disse Jesus, estão em outros apriscos. E convém que ele reúna. Queridos, Deus nota para aqueles que ajudam a sua causa, que amparam os órfãos, as viúvas, os necessitados na praça. Você precisa compreender que é seu dever amparar. É o seu dever. Se você tem 2 mantas, existe alguém dormindo na rua, dormindo debaixo da ponte, você deve olhar para aquilo e fazer o seu melhor. Leva uma comida quentinha, leva uma manta quentinha para a pessoa. Ajude alguém. Hoje ajude alguém. Queridos, devemos fazer planos e projetos para poder abençoar os outros. Devemos reconhecer a Deus acima de tudo. Assim como Maria fez um plano estratégico de como abençoar, de como ser uma bênção para Jesus, de reconhecimento de tudo quanto ele foi e era na vida dela. Ela não pensou naquele vaso de alabastro cheio de odor que foi derramado ali sobre os seus pés e encheu a casa cheio de perfume. Era o trabalho de 1 ano, queridos. Como ofertar algo que era o trabalho de 1 ano? Derramando seu coração a Deus, derramando seu coração a Jesus naquele momento, a casa ficou cheia. Jesus não permitiu que isso passasse em vão. Ele disse: onde que se prega esse evangelho, então se ouvirão sobre a Maria, melhor dizendo, a sua dádiva. Querido, isso é maravilhoso nós pensarmos que Deus nota para pequenas coisas que nós fazemos em prol dele. Porque Mateus 25 diz que o julgamento será de misericórdia para que usam de misericórdia. Por isso que aquelas pessoas dizem: mas Senhor, quando é que te vimos nu? Te vimos estrangeiro? Te vimos na prisão? Te vimos doente? E fizemos isso tudo para ti. Quando? Quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Vinde benditos de meu Pai.